Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 27 de maio de 2025. E aconteceu aquilo que se poderia prever. Começou, embora tardiamente, a reação do sistema contra a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos na luta pelas sanções contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o deputado e o governo brasileiro abriu gestões diplomáticas junto ao Departamento de Estado americano na tentativa de barrar as sanções contra Alexandre de Moraes e outras autoridades do regime político que nos governa. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Dexa no ar. Este canal superou 5 anos de existência e ultrapassou 14 milhões de visualizações em conteúdos afinados com ideias e valores da direita brasileira. Infelizmente, depois da manifestação do dia 6 de abril, o algoritmo do YouTube derrubou a audiência deste canal e de outros canais da direita. Isto afetou a receita do canal, que este mês que está terminando está muito abaixo da média dos meses anteriores. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos nessa trincheira de luta. Muito bem, meus amigos, vamos lá. A sequência dos acontecimentos é a seguinte. Lindbergh Farias, líder do PT, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro, e Paulo Gonet, que é um dos possíveis sancionados pelo governo americano, encaminhou o pedido a Alexandre de Moraes, que obviamente acatou. Dentre outras acusações a Eduardo Bolsonaro está de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de pena caso ele seja condenado. Querem calar Eduardo Bolsonaro, querem tornar Eduardo Bolsonaro inelegível, querem prender Eduardo Bolsonaro. Caiu a ficha tardiamente. Aparentemente, até agora, eles estavam menosprezando a competência de Eduardo Bolsonaro na batalha pelas sanções contra Alexandre de Moraes e outras autoridades. A declaração do deputado Marco Rubio no Congresso americano há poucos dias, confirmando que as sanções estão em análise, foi o que fez cair a ficha do PT e do STF. Aparentemente, Marco Rubio deu esta declaração justamente para testar a reação do PT e do STF. E a reação está confirmando tudo aquilo que Eduardo Bolsonaro vem denunciando junto às autoridades americanas. Estamos sendo governados por um regime autoritário que persegue adversários, que pratica lawfare, o uso do judiciário para perseguir dissidentes do sistema, para perseguir aqueles que discordam do regime político autoritário sob o qual nós vivemos. Eduardo Bolsonaro está se revelando um gigante nesta batalha. Não sabemos se a partir de agora Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil. Ele era cogitado como possível candidato ao Senado por São Paulo e também, especialmente em função dessa atuação pelas sanções contra Alexandre de Moraes e outras autoridades, passou a ser cogitado como candidato a presidente da direita brasileira, indicado por seu pai, Bolsonaro, que possivelmente será condenado e preso. Bolsonaro foi chamado a depor no processo e as especulações sobre uma eventual prisão preventiva contra Bolsonaro já em julho deste ano, antes da condenação no processo que é movido contra ele por Alexandre de Moraes, passou a ser cogitada justamente porque, ao contrário do que vinham dizendo Alexandre de Moraes e outros representantes do sistema que estavam menosprezando a hipótese das sanções, eles estão sim com medo das consequências do que vai acontecer quando as sanções forem confirmadas. Eduardo Bolsonaro obtém uma vitória parcial por enquanto, que será total quando as sanções forem confirmadas. O jogo político está mudando. Vocês acompanham aqui no canal as minhas análises. Eu vinha dizendo que a luta pela anistia havia tomado conta da agenda do sistema político e quando o escândalo do INSS emergiu, a questão da anistia sumiu de cena. Nós temos dois tipos de conflito aqui. Um conflito eleitoral contra o PT, ano que vem tem eleições, e um conflito sistêmico, estrutural, contra o regime autoritário que nos governa. A bandeira da anistia é contra o regime, é contra o sistema. A luta de Eduardo Bolsonaro é contra o regime, é contra o sistema.
E agora, o escândalo do INSS continua na mídia, continua fazendo o governo petista sangrar, mas a luta de Eduardo Bolsonaro trouxe de volta para os holofotes o enfrentamento do regime autoritário que nos governa. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês está terminando e a receita do canal aqui está muito abaixo da média dos meses anteriores. Este canal precisa do seu apoio para continuar na trincheira de luta por liberdade em nosso país, pela anistia aos presos do 8 de janeiro em apoio a Eduardo Bolsonaro. Agradeço àqueles que já fizeram as suas contribuições de maio e peço, se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.